obrigado por quem comentou aí, achei muito boa a colocação, né? É importante mesmo a gente compreender o nosso cenário. Começamos a gravar aqui. Acho que sim, né? Parece que está gravando. Tá sim. Bom, o que eu pensei, né? Eu estava conversando na semana passada com o professor... Boa noite, Adriana. Boa noite, Fabíola. Com o professor Natanael sobre o que seria esse conteúdo programático para a gente poder desenvolver, né, durante esse ano. O que a gente iria estudar, né? Porque eu já trabalhei, né, com alguns alunos virtuais, já fiz preparação de aluno presencial também, né? Então, a ideia, né, surgiu a partir de um conteúdo programático que ele tinha encaminhado a mim. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E a questão é o seguinte: ele está trabalhando com vocês. Começou o compartilhamento aí? Alguém pode confirmar para mim, por gentileza? Eu estou vendo, professor. Perfeito. Ótimo. Então, isso aqui, né, é um conteúdo programático que o professor Natanael tinha compartilhado comigo, que ele está trabalhando com vocês a Matemática 2, né, que vai envolver aí o estudo da geometria mais aplicada, né, interpretação um pouco mais profunda dos conceitos geométricos, trigonometria, enfim, né? Como ele já está trabalhando com essa Matemática 2, né, eu chegando depois, eu fiquei com a Matemática 1. É porque eu menos gosto, né? Porque sobrou? Não, eu gosto também, eu adoro, né? Para mim, né, como recém-formado, né, como educador matemático, eu vejo uma grande dificuldade, né, de separar esses temas. Tipo assim, trabalhar unicamente uma coisa que trabalha com algebrismo, com a aritmética, que vai estar dentro dessa matemática 1, separadamente da geometria. Então, vocês vão ver que vão ter exemplos, tá, pessoal? Que eu vou tentar trazer uma abordagem geométrica para facilitar a nossa discussão, né? Porque eu fiz uma pesquisa que a gente consegue desenvolver o pensamento geométrico do aluno, em outras áreas vão ser assessoradas também. Então, raciocínio lógico, né? Construção de proporcionalidade, isso tudo, né, nós vamos tentar construir aqui em conjunto. Então, dentro da matemática, vocês estão vendo aí que tem temas, né, para a gente deitar e rolar à vontade. E aí, o que eu pensei? Poxa, como é que nós vamos ficar com esse cronograma, né, desse tamanho? Aí eu fui e falei assim, vou enxugar esse negócio, né? Mas eu não vou enxugar para sempre, né? Eu fiz aqui um cronograma para o mês de abril. Então, como assim, pessoal? Eu vou detalhar para vocês o que nós vamos estudar. Semana a semana. Porque, assim, facilita a minha vida e principalmente a de vocês. Porque, assim, vocês podem gerar dúvidas, fazer uma lista de exercícios que vão ter nesses temas. Chega na minha aula, já vem com um conteúdo mais direcionado, né? Então, lógico, Vitor, isso aqui pode ser alterado? Pode, né? Chegou um grupinho de alunos aí que está conversando. Ó, Vitor, a gente queria ver que se, por exemplo, na semana que vem, ao invés de você falar de função de primeiro grau, você falasse para a gente de, vamos ver outro tema aqui, de função exponencial. Pode ser? Podemos discutir, né? Mas na ordem construtiva que eu pensei, né, nós vamos cumprir todos esses temas aqui. A gente precisa de pelo menos aí umas 8 a 12 semanas, mais ou menos, para a gente conseguir concluir esse desenvolvimento. Então, vai ser aí 3 a 4 meses para a gente cumprir esse tema todo. Então, cumprindo esse tema todo, depois a gente fica com algo mais maleável, né, para a gente fazer uma revisão mais específica, voltar num tema, tá? Então, o que eu pensei para hoje? Como é uma ordem construtiva, nós estamos agora no começo de abril, né, nós temos ainda até, né, lá para novembro, outubro, né, vamos pensar assim, 6 meses, né, 6, 7 meses, então seriam 4 meses mais ou menos de novos conteúdos e os últimos 1 mês, 2 meses finais seria para a gente revisionar os conteúdos que mais caem, né, que eu já fiz também essa análise dentro do conteúdo mais cobrado do Enem. Então, a gente vai ver tudo do programa, depois a gente revisiona o que mais cai, né, para que o conteúdo fique oxigenado no cérebrozinho de vocês aí, né? Ou cérebrozão, esperamos, né? Então, o que eu separei? Quando eu coloquei aula 1 e aula 2, porque a gente vai ter 2 aulas direto, né? Então, eu separo por tema. Então, não necessariamente é 50 minutos de uma coisa, 50 minutos de outra, né? Não,
não tem essa rigidez, tá? Nós vamos ir discutindo, a gente vai, né, mediando, eu vou deixando vocês fazerem algumas coisinhas, a gente volta e discute sobre o exercício. Quem quiser falar, fica muito à vontade para interromper, tá? Levantar a mão, participar, que é isso que eu quero muito, né? Para não ficar uma aula 100% expositiva, né? Porque se somente eu falar aqui, né? Primeiramente, a garganta não dá conta. Segundamente, a interação de grupo, ela é feita para diversificar as percepções. Então, eu tenho uma noção do que é razão, proporção, regra de 3, porcentagem, que eu me interessei, que eu acho interessante abordar. Mas pode ser que alguns dos outros alunos tenham feito alguns exercícios, tenham feito algumas atividades que estejam nesse tema. Eu falo assim, ô Vitor, lá na semana 3, você vai trabalhar com função de segundo grau, você pode dar uma olhadinha nessa questão aqui para a gente? Claro, né? Peço para que me mande, né? Pode mandar lá no particular, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, fica à vontade, tá? Porque eu consigo construir, né, a nossa regência aqui, o nosso encontro, a partir desses, né, desses objetivos mais focados que vocês tiverem, tá? Então, esse tema lá, eu também vou compartilhar com vocês lá no grupo, né? Vou mandar lá agora, vou tirar um print aqui, mando lá nesse exato momento. Ou seja, isso pode ser alterado, Vitor? Como eu disse, pode sim, né? Então, não é uma coisa rígida, não é uma coisa estagnada, beleza? Então, eu estou entrando aqui agora para a nossa primeira aula, né? Agradeço a todos estarem presentes. Então, como eu coloquei aula 1 e aula 2, né? São os temas que estão definidos para a aula de hoje, tá bom? E aí, né, o meu perfil, né, de preparação para a prova do Enem, né, logicamente que vão ter alguns temas, né, que nós vamos precisar fazer uma fundamentação maior, né, que nós vamos precisar fazer um detalhamento sobre o porquê, sobre de onde que vem, por que que é assim, por que que é assado, né? Então, a ideia, né, é fazer uma modelagem matemática. O que é isso, gente? De onde que o Vitor está tirando isso? O Vitor, né, foi formado dessa forma. A gente enxerga, a partir de uma situação-problema, um acontecimento teórico, né, uma abordagem aplicada ao jeito que o Enem gosta de ver. Então, todas as questões que eu trouxe aqui são de provas passadas do Enem? Não, né? Não necessariamente. Tá? Então, algumas são, algumas não, né? Porque eu quero também sentir o nível que vocês estão. Porque também, se eu chego considerando que está todo mundo no mesmo pé, eu vou estar errado, né? No mesmo nivelamento, tá? Então, é o seguinte, pessoal, eu trouxe um estudo, né, de uma questão que envolve uma representação diária, mas que trabalha aí com uma relação de proporção dos lados. Gostaria de perguntar se alguém teria disponibilidade para ler, né? Se colocaria à disposição para ler para a gente. Quer, professor, que eu leia? Eu leio. Por favor, ficaria feliz, com certeza. Obrigado. Então, vamos lá. A área de um retângulo é calculada pelo produto de suas dimensões, comprimento e largura. Uhum. Deseja-se cercar um terreno em formato retangular com área equivalente a 280 metros quadrados, sendo que ali está um pouquinho apagadinho, não sei. Tá, que seu, perdão. Que seu comprimento. Sendo que seu comprimento precisa ter 8 metros a menos que o dobro de sua largura. A largura desse terreno a ser cercado conforme a descrição é igual a letra A, 8 metros, letra B, 16 metros, letra C, 10 metros, D, 12 metros e 14 metros. E aí, pessoal, quando vocês deparam com uma dessa aí na frente de vocês, o que vocês fazem? Choram, desesperam ou já saem marcando umas coisas lá? Né? Então, assim, eu posso, né, deixar vocês aí pensando um pouquinho, mas eu vou dando algumas dicas, né, de como que a gente resolveria uma questão dessa, né? Primeiramente, né, marcar as informações que estão lá no enunciado, né? Salientar ali, ó, chamar a atenção, Vitor, lá na prova eu não vou ter um marca-texto, tudo bem, né? Mas lá você vai ter uma caneta que você pode circular, pode grifar, pode passar embaixo, né?
Então, chama a atenção, o campo visual precisa ser destacado. Então, olha lá, é uma área de um retângulo. Ó, então, a gente tem que lembrar o conceito de cálculo de área e o que é retângulo, né? Então, acho que todo mundo já sabe qual que é o formato de um retângulo. Depois, fala... então já é falado, ó, que é calculado pelo produto das dimensões, comprimento e largura. Ok? Desenha-se cercar no formato retangular que tem uma área. Então, ele já contou para a gente a área equivalente. Olha lá, a área equivalente a 280 metros quadrados. Ou seja, interpretar sobre essas unidades de medida, né? Possivelmente o Natanael já deve ter conversado um pouquinho com vocês, né? Mas se ficar alguma coisa agarrada, eu também posso tentar clarear as ideias. Então, ele já contou que se a gente tem lá uma região retangular, vou desenhar ela aqui mais ou menos, tá? Região retangular. Quando fala de área, pessoal, isso diz, né, a região que está ocupando, né? Região ocupada, que é muito diferente, né, da gente falar de perímetro, né? Perímetro é uma coisa que mexe com as arestas, né? Então, marca a informação que está lá. E agora a gente tem que interpretar as outras partes. Falou que seu comprimento precisa ter 8 metros a menos que o dobro da sua largura. Vixe, e aí? Agarra muito pensar o que acontece, o que não acontece. E aí a gente tem que marcar também uma coisa que é muito importante, né? É a pergunta. Então, ele quer saber a largura desse terreno. A gente sabe a largura do terreno? Não, não foi dado o denunciado. A gente sabe o comprimento? Também não sabemos. Mas nós conseguimos escrever uma relação entre comprimento e largura. Como que a gente faz isso? E aí, alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Alguma sugestão? Professor, assim, é complexo, né? Assim, ter ideia até tem, mas não sei se está certo, né? Mas, Mari? Não sei se vocês estão com o chat aberto aí, mas a Mari N, falei certo? Ela comentou que o comprimento... É isso, Mari? Perfeito. O comprimento tem que ter 8 menos 2, eu acho que é 2L, né? Por que você falou isso, Mari? De onde que você tirou isso? Eu vou ligar o áudio para ficar mais Ótimo. fácil. Obrigado. Então, o comprimento é 8 metros menos o dobro da largura. O dobro da largura é 2 vezes L, porque eu não sei a quantidade da largura. E o comprimento é 8 a menos. Só um detalhe, você chamou a largura então de L, pode ser? Isso. Ótimo. Vou desenhar aqui então, ó. A largurazinha, né? Vou lá. Às vezes fica meio torto, viu, pessoal? Vocês vão familiarizando aí. Então, eu vou chamar de L, conforme a Mari sugeriu. E aí ela pode continuar, Mari, desculpa te interromper. Então, como a largura eu não sei, eu dei o nome de L. Uhum. E o comprimento é 8 metros, 8, menos o dobro da largura, que seria 2L. Exatamente. E esse pedacinho aqui, ó, vou até puxar aqui para o canto. O dobro da largura, se a gente chamou a largura de L, o dobro na matemática, pessoal, é 2 vezes alguma coisa. Tranquilamente? Fez sentido essa ideia? Muito obrigado, Mari. Achei ótimo. Então, se essa parte a gente consegue compreender, né, que que o comprimento pode ser dado, né, dessa forma, vamos colocar aqui, ó. No lugar do comprimento, a gente vai colocar 8 menos 2L. Alguém ficou com dúvida por que disso, pessoal? Ou não? Tá tranquilo? Essa interpretação dessa escrita do comprimento? Olha lá. O comprimento precisa ter
8 metros a menos. Ou seja, o menos está aqui, ó, do que o dobro da largura. O dobro da largura a gente escreveu ele aqui. Então, montar o que está escrito no enunciado ajuda a gente a enxergar o que tem que ser feito, né? Então, agora a gente já conseguiu escrever largura e comprimento, todos eles em função, né? A gente não trabalhou função, mas eu acho que a linguagem já é tranquila para vocês, em função da largura. Mas aí, qual que foi a informação que ele contou para a gente lá no topo do enunciado? Contou da área. E como que a gente calcula a área de um retângulo, pessoal? Base vezes altura. Perfeito. Então, vamos lá. Por um lado, deixa eu trocar aqui só um instante. Então, por um lado, a área total é dado pelo enunciado, vou botar de azulzão lá, igual está no enunciado, 280 metros quadrados. Ou seja, a unidade de medida de comprimento e de largura tem que ser metro, né? Já vamos pensar aí nas unidades de medida também. E por outro lado, né? Não sei se foi a Mari que respondeu, ela falou que alguém falou que é base vezes altura, né? E qual que seria a base desse retângulo e qual seria a altura desse triângulo? Ó, que triângulo, Vitor? Ficou doido? Desse retângulo. Professor, a base seria 8 menos 2 vezes L, né? Uhum. E Então, eu vou botar um parêntese, pessoal. Vou botar um parêntese para a gente não esquecer de multiplicar todo mundo. Então, a base. Eu vou ganhar um pouquinho de alguns segundos aqui. 8 vezes L, menos 2L. Isso é a base. E a altura é o próprio L. Isso aqui está dando 280 metros quadrados. Ok? Agora, o nosso papel é descobrir quem que é esse L, né? E aí, pessoal, quem dá conta? O que a gente faz da vida aqui? Para aqui, tá tudo certo? E aí? Aplica distributiva, professor, aí? Boa, é isso aí mesmo. Então, essa multiplicação aqui, com um parêntese, o L externo tem que ser multiplicado por todo mundo. Ok? Normalmente, né, a gente está habituado a enxergar uma distributiva assim, né? Normalmente, o L vem se multiplicando aqui antes, né? Mas, como a gente já escreveu assim, não tem problema. A ordem do produto não altera, né? Então, desde que a gente lembre de colocar esse parêntese, porque é toda essa base, né? Ou então, é todo o comprimento, né? Então, vamos lá fazer essa distributiva. Vamos ver se está bacana. Quanto que é L vezes 8? 8L. Perfeito. Opa, perdão, voltei demais. 8L. Agora, L vezes menos 2L. Menos 2L ao quadrado. Ao quadrado. Perfeito, pessoal, obrigado. Isso mesmo. Menos 2 vezes L ao quadrado. Bom, às vezes alguém pode estar agarrado nisso aí, e eu vou tentar dar uma dica, tá? Se é produto de letra com número, no caso do 8 vezes L, a gente não sabe resolver. Não dá para a gente movimentar. Então, a gente escreve 8 vezes L. Mas se eu consigo fazer menos 2 vezes L multiplicado vezes L, olha o que acontece. Escondido aqui do lado L tem um 1. Então, a gente vai multiplicar parte numérica com parte numérica. Menos 2 vezes 1, menos 2. Parte algébrica com parte algébrica. L vezes L, L ao quadrado. Ok? Podemos continuar? Igual a 280. Ixi, pessoal, o que esse negócio está parecendo, hein? Alguém já consegue me dar uma dica? Equação do segundo grau, professor? Ela mesmo. Ela própria. Então, será que nós podemos reescrever ela aqui no cantinho, né, lá do lado esquerdo ali, ó, para
facilitar a nossa vida, ó, deixa isso aqui no canto, e aí a gente vem e coloca essa equação de segundo grau, né, na forma mais conveniente, né, que aí a gente escreve na ordem decrescente, né, e igual a zero, para a gente poder aplicar lá os métodos, né, de encontrar as raízes, que aqui no nosso país a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? Mas Bhaskara não resolveu nada, tá, gente? Ele só pensou relações de proporcionalidades. Isso não é foco aqui agora, tá? Mas só para a gente não brigar muito com isso, porque Bhaskara não resolveu aquela fórmula, mas os livros didáticos falam que foi Bhaskara. Então, só para trazer um robusto histórico, que Bhaskara não falou aquela fórmula, mas aqui a gente considera que foi ele, tá bom? Então, menos 2 vezes L ao quadrado, mais 8L. E aí, como que eu vou... Aí, normalmente, né, pessoal, o linguajar matemático fala, passa para lá com o sinal trocado. Aqui eu gosto de trazer o sentido matemático, né? É uma relação, vou dar um zoom aqui, pessoal. É uma relação de igualdade. Uma equação é uma igualdade. Então, é uma balança. Tudo que tem de um lado é equivalente ao que tem do outro. Então, se, por exemplo, né, eu estou querendo arrumar um jeito de tirar esse 280 daqui, qual que é a operação inversa da soma, pessoal? É a subtração. Então, a gente vem aqui, ó, e subtrai 280. Mas aí, isso irá descompensar a igualdade, né, que a gente tinha conversado aqui agora. Então, a subtração de 280 tem que acontecer dos dois lados da equação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, por isso que na hora que a gente observa, né, a consequência dessa execução, lá embaixo, ele aparece com o sinal trocado. E do lado direito, 280 menos o 280, que foi a simplificação, dá zero. Ai, Vitor, toda vez que você vai falar disso, de fazer a subtração pelo oposto? Às vezes, né? Às vezes eu vou trazer, às vezes não. Por que isso? Né? Porque eu quero estimular vocês a ter uma compreensão do raciocínio matemático e não simplesmente, né, querer sair fazendo conta igual desesperado, como se o mundo fosse acabar. Eu sou matemático, mas eu não gosto de fazer conta, diga-se de passagem. Eu gosto de pensar, né? E quem anda comigo, eu espero que goste também, né? Então, vamos lá. Eu deparei com um negócio desse aqui na minha frente, né? Essa equação de segundo grau aqui. Eu já vou sair resolvendo ela. Não. Primeiramente, eu vou dividir todo mundo por 2, porque eu estou vendo que todo mundo é par. Consegue enxergar isso? E aí, eu simplificando essa equação por 2, não muda nada. Eu posso dividir o 0 por 2, vai permanecer 0. E aí, se eu divido todo mundo por 2, mantendo a igualdade, percebe? A gente reduz conta, né? A gente fica mais perto de aplicar, né, as operações lá de resolução, que é o tal do Bhaskara, né? Então, simplificando, né, essa equação aqui por 2, nós vamos ficar com menos 2 vezes L. Perdão, né, nós vamos simplificar por 2, então vai ficar menos L ao quadrado, mais 4 vezes L, menos 140. Vitor, nem ajudou muito, não. Só um pouquinho, né? Porque na hora que a gente aplica Bhaskara, lá aparece um dividido por 2A, né? E aí, lá embaixo, né, se o 2A é só um menos 1, facilita, né? Só um pouquinho, né? Pouca coisa. E aí, alguém lembra como é que aplica esse negócio? O que a gente desenvolve? Como é que faz? Tem a fórmula, professor. Tem a fórmula, né? E tá todo mundo sabendo ela, porque vocês vão precisar, né? É B ao quadrado menos 4AC. Esse é o tal de quem? Como é que chama esse negócio aí que você me falou? Delta. Delta. Isso é uma variação das proporcionalidades dos coeficientes. Tem como demonstrar isso para vocês, pessoal? Tem, né? O delta não foi uma imaginação do além que chegou, não, né? Tem que decorar? A priori, sim, né? Mas no dia de função de segundo grau, eu vou tentar explicar para vocês um pouco do porquê que o delta recebe essa proporcionalidade e por que a
fórmula de Bhaskara, tá? Recebe aquela lá que é menos o quê? Vocês lembram?